Existem vários mitos sobre criatividade e inovação que são espalhados por aí todos os dias, e alguns ficam tão arraigados na mente das pessoas que dificilmente conseguem sair. O problema é que muitos acreditam piamente que esses mitos são verdadeiros, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento inovador dessas pessoas, uma vez que elas não conseguem se desvincular desses mitos de forma alguma. O presente vídeo vai expor alguns desses principais mitos sobre criatividade e inovação, desmistificando-os para que você consiga entender da melhor forma possível como a criatividade e a inovação podem ser desenvolvidas. Antes de iniciar o vídeo em si, eu peço para que, caso você esteja chegando no canal a primeira vez, que não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assim como de se inscrever no canal para que mais vídeos como esses possam chegar até você ao longo das próximas semanas. Como dito no início do vídeo, existem 1 milhão de mitos que são criados e espalhados todo santo dia sobre criatividade e inovação. E o que é pior, infelizmente muitas pessoas acabam internalizando e acreditando que esses mitos são de fato verdadeiros, quando na verdade não são. Para começo de conversa, o primeiro mito que eu procuro desmistificar aqui nesse vídeo é que criatividade e inovação não são sinônimos, porém apenas complementos. Você pode tomá-los como dois lados de uma mesma moeda, mas eles não são sinônimos. Apesar de que os nomes possam levar a um certo sentido que pareça ser similar, mas a situação para por aí, porque na verdade a criatividade ela está muito mais no campo teórico, enquanto que a inovação se concentra mais no campo prático. O que eu quero dizer com isso, na verdade? Que a criatividade ela está mais no âmbito da imaginação, de você apenas colocar as suas ideias no máximo no papel, numa folha de papel e deixá-las lá. Simples assim. Seria justamente o início, o caminho inicial da inovação. Você começar a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, desenvolver ideias bacanas e no máximo colocá-las no papel, deixando guardadas lá, por enquanto pelo menos. Só à medida que essa criatividade, que essas ideias postas no papel, por exemplo, começam a ser desenvolvidas pouco a pouco e lapidadas, se tornando algo concreto, algo real, algo que vai se transformar em um projeto implementado, um bem, um produto, um serviço, etc., é que aí sim estamos falando de inovação. Então, a criatividade fica no âmbito teórico, no âmbito das ideias, e a inovação é justamente essa criatividade, essas ideias postas na prática. Esse é o primeiro mito que eu procuro desmistificar aqui. Criatividade e inovação não são sinônimos, porém complementos, dois lados de uma mesma moeda. O segundo mito fala sobre o gênio solitário, ou seja, tem toda aquela questão, aquela história, aquela narrativa trabalhada por muitas pessoas que fala do gênio solitário, ou seja, justamente o mito daquele homem ou daquela mulher que se tranca numa sala, numa caverna, no seu quarto, no seu espaço pessoal, sozinho ou sozinha, e a partir daí começa de uma forma miraculosa a desenvolver suas ideias, espalhando-se e distribuindo-se por cada poro do seu ser. E isso não é verdade. Uma pessoa ela pode começar, obviamente, a desenvolver suas ideias, a pensar em mil e uma coisas sozinha, ela não precisa necessariamente estar envolta por um turbilhão de pessoas ao seu redor. Mas, para que ela consiga ter ideias, desenvolver a sua criatividade, colocá-las em prática no âmbito inovador, para ser mais específica, é necessário sim que você tenha referências, que você conte com a interferência, com as referências que você busca de outras pessoas, seja de forma direta ou indireta. Por isso que esse mito do gênio solitário de fato cai por terra. E quando eu falo em referências, eu estou falando justamente em se contribuir, se autocontribuir da interferência, ou seja, dessas referências criativas que você vai buscar no trabalho de outras pessoas. Existe um autor que lança livros sobre criatividade, um autor muito bacana chamado Austin Kleon, que lançou toda uma série de livros falando justamente sobre isso. E o seu livro mais famoso é justamente o Roube como Artista, ou seja, você vai se apropriar dessas contribuições que você vai obter de outras pessoas, seja de forma direta ou indireta, para poder construir o seu próprio trabalho, para poder desenvolver a sua criatividade, colocando-a em prática da melhor forma possível. Ou seja, você vai, entre aspas, roubar essas referências, você vai se apropriar, você vai
copiar, de certa forma, esse trabalho dessas outras pessoas, que podem ser parentes, podem ser amigos seus, podem ser pessoas que você toma como ídolos, como referências, como modelos de conduta, de comportamento, de personalidade, e a partir daí você vai começando a construir não apenas a sua própria identidade, como também vai começando a desenvolver melhor a sua criatividade, para que você possa desenvolver esses trabalhos e depois colocá-los à disposição de outras pessoas, para que elas também possam, entre aspas, roubar um pouco desse trabalho, construindo as suas próprias identidades e a partir daí seguindo o elo, fortificando essa corrente dessas contribuições diretas e indiretas. Então, o mito do gênio solitário também cai por terra. O terceiro e último mito que eu procuro desmistificar aqui fala sobre criatividade e inovação como um dom divino, ou seja, algo que cai do céu, um presente de Deus que vai cair diretamente no colo de uma pessoa ou de um grupo específico e pronto. Mas nada disso é verdade, porque não existe essa de a criatividade é um talento natural que é específico de uma única pessoa ou de um grupo específico de pessoas e que é restrito e limitado a outras. Não existe nada disso. Todo ser humano ele tem um potencial inovador inerente e adormecido dentro de si, que precisa, obviamente, através de muita prática, muito foco, muita disciplina, precisa ser acordado para que aí sim todo esse potencial possa aflorar. Então não existe essa de que, por exemplo, apenas um grupo etário específico, como crianças, são criativos e outras pessoas jamais poderão ser criativas. Não. As crianças, como já dito anteriormente em outro vídeo, as crianças elas são esponjas criativas, que obviamente têm muito mais facilidade para internalizar certas coisas e para expandir suas criatividades justamente porque elas não têm medo de errar, elas não têm medo de correr riscos, de parecer tolas na frente de outras pessoas, e isso faz toda a diferença. A partir do momento em que qualquer outra pessoa, independente do seu sexo, independente da sua religião, independente da sua raça, do seu credo, da sua idade, a partir do momento que essa pessoa internaliza isso, passa a correr mais riscos, passa a não ter medo de erros, passa a não se sentir intimidada quando vai errar na frente de outra pessoa, passa a se aventurar, a explorar cada vez mais coisas, então ela vai começar a desenvolver sua criatividade da sua forma específica, da sua forma natural, mas ela vai começar a desenvolver. Então, a gente sabe a partir de agora que esse mito também cai por terra. Criatividade não é um dom divino, não é um talento específico de um certo grupo de pessoas. Ela pode ser sim internalizada, ela pode, e aliás, faz parte de cada ser humano, mas ela está adormecida dentro de cada um e precisa desse empurrãozinho, desse foco, dessa disciplina, dessa prática constante de cada um para ser desenvolvida. Então, gostou do que você aprendeu hoje?